Fala aí então, galera da segunda série. A gente vai continuar agora resolvendo exercícios da apostila de vocês com relação à Primeira Guerra Mundial, certo? Os exercícios de aprendizagem. Na aula passada a gente fez da 1 a 5, então agora a gente vai pegar aí para fazer da 6 a 10 para concluir essa bateria de exercícios de aprendizagem, ok? Primeira Guerra Mundial. Peguem, por favor, aí, né? Vocês já devem ter tentado fazer a página 12, ok? Então vamos lá. Lembrando que Primeira Guerra Mundial é um dos assuntos mais importantes quando o assunto é Enem, vestibular, cai muito, certinho? É um assunto interessante, chama a atenção por diversos motivos. Então vamos fazer aí nossas questões da número 6 ao número 10, analisar, e com certeza vai ser muito importante para tirar algumas dúvidas de vocês aí. Show de bola? Então, questão número 6, olha só, galera, da apostila de vocês, ela coloca o seguinte: caracterize a primeira fase da Primeira Guerra, denominada Guerra de Movimento, que durou poucos meses, né? Vai durar alguns meses, que vai de 1914 a 1915. Galera, a famosa Guerra de Movimentos, ela foi, na verdade, um ensaio para a guerra, uma preparação. Ela não foi uma guerra propriamente dita, né? A Guerra de Movimentos, como eu disse na nossa aula da live, ela foi um tempo que os países envolvidos se deram para que cada adversário, cada país envolvido na guerra, da aliança, da entente, pudesse se organizar, se preparar, para todo mundo estar preparado, organizado, para quando a guerra começar, a gente realmente ter uma guerra, e não ter um massacre, um atentado, né? Então foi durante a Guerra de Movimentos que os países europeus cavaram suas trincheiras, colocaram seus soldados nos melhores postos de batalha, se organizaram, compraram seus armamentos, treinaram as suas tropas, ok? Esse é o significado dessa guerra, que não foi uma guerra, foi uma fase, uma preparação, um momento. Legal isso? Então, questão bacana, pedindo para analisar esse momento da guerra aí. Questão número 7. Essa é bacana, tem um pequeno trecho da fala de um soldado que a gente vai analisar aqui então. Atenção aí, galera, leiam comigo, por favor. Uma questão da UFRJ, sempre é bom. Olha só, um soldado inglês, ele falou os seguintes trechos de uma carta. Foi encontrada uma carta de um soldado inglês, uma carta abandonada, né, durante a Primeira Guerra, uma carta deixada aí, e com os seguintes dizeres: a mesma velha trincheira, a mesma paisagem, os mesmos ratos crescendo como mato, os mesmos abrigos, nada de novo, os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma, os mesmos cadáveres no fronte, a mesma metralha das 2 às 4, como sempre cavando, como sempre caçando, a mesma velha guerra dos diabos. Então vocês conseguem perceber um lamento do soldado inglês, né? Ele já está de saco cheio da guerra, tudo é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma desgraça, e ele está dizendo isso aí na fala dele. Por outro lado, tem também o trecho de uma carta de um soldado alemão, inimigo dos ingleses. Vamos ver se é diferente o que o soldado alemão está dizendo, galera. Olha só. Estamos tão exaustos que dormimos mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. O cara tá doido para a guerra acabar. Ninguém se importa conosco. Não seremos substituídos. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações, a comida, né, galera, estão esgotadas. Pão, conservas, biscoitos, tudo terminou. Não há uma única gota de água. É o próprio inferno. Então, olha que interessante. Dois relatos de dois soldados inimigos, e esses relatos têm algo comum. Os dois estão cansados da guerra, querem que ela acabe. Ok? Então a questão coloca o seguinte: os fragmentos apresentam o depoimento de dois soldados, um inglês e outro alemão, durante a Primeira Guerra. Letra A. Identifique duas características que estejam presentes em ambos os textos
e expressam os sentimentos dos combatentes pela guerra. Gente, duas características nos dois fragmentos. O cansaço gerado pela guerra, o desejo do fim da guerra. Nos dois, vocês estão vendo que não há mais suprimentos, que os caras têm que caçar, que a comida acabou. Legal? Então, o cansaço, o sofrimento e o desejo pelo fim da guerra é algo comum nos dois textos. Letra B. O que foi a Guerra de Trincheiras? Maravilha! Foi a segunda fase da Primeira Guerra Mundial. Primeira fase, guerra de movimentos. Segunda fase, guerra de trincheiras. Lembrando, galera, que na guerra de trincheiras é que houve a guerra propriamente dita. Só que vocês lembram que, embora tivesse metralhadora, avião, submarino e tanque de guerra, a trincheira é um buraco cavado no chão. E dentro da trincheira, os soldados se escondiam, o que limitava a eficiência, a eficácia dessas armas de alta tecnologia. Ok? Então, foi a maior parte da guerra, foi a guerra em si, foi de 15 a 18, porém uma guerra ainda muito rudimentar. Show de bola? Vamos para 8? Questão 8. Podemos afirmar que o ano de 1917 foi decisivo para os rumos da Primeira Guerra. Vocês lembram que 1917 foi chamado de um ano crítico, certo? Por quê? Porque duas coisas aconteceram. A Rússia saiu e os Estados Unidos entraram. Bom, identifique dois fatos muito importantes, né, para essa mudança, né? Está colocando aí que 1917 gerou uma mudança muito grande na guerra. Quais desses fatos? Eu até falei deles aqui enquanto comentava. Primeiro fato, a saída da Rússia por conta da revolução que a Rússia fazia, da Revolução Russa, do socialismo, certo? Lenin tira a Rússia da guerra. Isso fez com que a Alemanha quase ganhasse a guerra. E por que a Alemanha não ganhou? Porque aí aconteceu outro fato. Os Estados Unidos entraram na guerra. Entraram para salvar seus investimentos, suas finanças, na Inglaterra, na França, e aí a guerra mudou de lado. A Alemanha, que estava quase ganhando, perdeu, devido à entrada dos Estados Unidos. Show? Questão muito boa. Vamos para a página 13, onde tem a número 9. Beleza? Galera, a número 9, ela traz dois artigos e traz uma questão para a gente. Dois artigos do Tratado de Versalhes, que foi o acordo ou a imposição, foi o documento que colocou fim à guerra. Legal? Então, ó, leia com atenção as seguintes cláusulas do Tratado de Versalhes. Então, vamos lá. Artigo 51. Os territórios cedidos à Alemanha após a Guerra Franco-Prussiana, eu lembro muito bem dessa guerra, serão reintegrados à soberania francesa. Então, Alsácia e Lorena, a França pegou de volta. Artigo 100. A Alemanha renuncia, em favor das potências aliadas, a todos os direitos sobre a cidade de Danzig e cede a região da Poznânia. Ok. Então, vocês estão vendo aí a Alemanha abrindo mão de territórios, porque ela perdeu a guerra e foi punida. Identifique os fatos relacionados pelos artigos do Tratado de Versalhes citados anteriormente. Maravilha! Então, vocês vão citar que a Alemanha, por ter sido considerada culpada pela guerra e por ter perdido a guerra, ela sofreu as maiores punições pelo Tratado de Versalhes. Ela teve que pagar indenizações, ela teve que abrir mão de territórios, tanto para a França, quanto para a Rússia, quanto para outras nações vencedoras. Estados Unidos e tudo mais, Inglaterra também. Então, os dois artigos aqui do tratado estão pesadamente punindo a Alemanha, com a devolução de territórios, ok? Então, seria o foco que vocês deveriam dar na resolução da questão número 9, uma questão bacana. Para concluir, então, galera, todos os nossos exercícios de aprendizagem, vamos fazer a número 10. A questão 10, ela pede que vocês analisem esses dois mapas aqui, ó. Beleza? Então, vocês estão com a apostila. Questão 10 é uma questão da Unesp. Ela está na página 14. Então, pega aí, por favor, página 14. Gente, para os dois mapas aí, por favor. Eles têm muitas mudanças, principalmente na porção
central da Europa. Então vamos lá. Comparando os dois mapas, aponte uma transformação ocorrida no território da Alemanha. Então olha para os dois mapas aí. Olha o território alemão, galera. Vocês conseguem perceber que o Império Alemão perdeu da Alemanha, está bem comprido, né? Está entrando lá na Polônia, tá vendo? Tem um braço que chega no Império Russo. Vocês olham no mapa de baixo, é a Polônia. Repara. Então, comparando os dois mapas, a gente consegue perceber que uma mudança muito séria que aconteceu no território alemão foi a perda de territórios. E a perda ou a devolução, depende do ponto de vista, de territórios, foi uma das cláusulas do Tratado de Versalhes. Show? Questão B. Ao final da Primeira Guerra Mundial, as nações vencedoras do conflito decidem-se pelo Tratado de Versalhes. Ok. Identifique duas imposições, além das territoriais, porque as territoriais foram a resposta da letra A. Que a Alemanha sofreu. Então, ó, a Alemanha sofreu perdas territoriais? Sim. Isso não vale agora porque pede duas perdas, duas imposições que a Alemanha sofreu, além das territoriais. Então, galera, pagamento de indenizações, a Alemanha teve que pagar pela destruição que a guerra causou na Europa, e a Alemanha também, vocês lembram, ela teve que se desfazer da sua indústria bélica. Certo? Ela não poderia ter indústria bélica segundo o que pregava o Tratado de Versalhes. Show de bola? Então, ó, além de perder territórios, pagar indenizações e se desfazer da sua indústria bélica. Maravilha? Pessoal, então com isso a gente responde as nossas questões que a gente se programou para fazer com vocês. E pediu que vocês fizessem, legal? Nas nossas lives. Sempre a gente vai retirar dúvidas. Ficamos aí, então, à disposição de vocês para isso. Legal? Então, um grande abraço. Até a nossa próxima aula.